Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia em que Deus vem falar ao nosso coração e fazer um apelo à nossa conversão, um apelo a que a gente se aproxime e se una ao coração dele, que gere em nós uma vida nova, que gere em nós a vida do ressuscitado, a vida de Deus. Então, que o nosso bom Deus possa nesse dia 1º de novembro, dia de todos os santos, dia que nos move à santidade, dia que nos confronta, no nosso pecado, na nossa indiferença, no nosso conformismo com as estruturas deste mundo, que Deus quer transformar dentro de nós. Deus ele quer nos libertar das prisões que nos impedem de ser aquilo que Ele nos criou para ser. E isso a gente vai rezar, especialmente nesse dia de fechamento de meta do Lumen Ser Feliz de outubro, né? Hoje é o nosso primeiro dia útil de novembro, até às 10 horas da manhã estamos fechando a meta do mês de outubro. Nós contamos muito com a tua comunhão, com o teu coração aberto e disponível para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então, querendo escutar a voz de Deus, nesta mesma comunhão, nós nos unimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pessoal, hoje a gente vai meditar no Evangelho que a liturgia nos propõe, que está lá em Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. A gente quer evangelho forte, não é um evangelho curto, mas é um evangelho muito forte que nos interpela mesmo, assim, que nos faz nos converter, que nos faz pensar naquilo que nós precisamos mudar e nos converter mesmo, de coração. Primeiro porque Jesus, ele mostra aqui um abaixamento, uma aproximação daqueles mestres da lei, dos fariseus, que muitos, a grande maioria deles, se mostravam ali fechados a Deus. Então Jesus ele mostra aqui que diante do nosso fechamento de coração, Cristo ele não nos rejeita, mas Cristo ele vem ao nosso encontro. Cristo ele vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Cristo ele entra, comer na casa significa uma grande intimidade para um judeu, de um modo especial para nós também, né? Então Jesus, mesmo diante do fechamento, Jesus ele não para. Jesus ele não desiste de nós. Jesus ele vai e insiste porque ele quer gerar em nós salvação, conversão, vida nova. Então Jesus ele nunca para diante dos nossos limites, diante dos nossos nãos, diante do nosso fechamento à sua graça, não. Jesus ele persiste, ele segue tentando, porque ele nos ama demais e quer nos salvar. Então, que diante dessas insistências de Deus, às vezes por meio de um irmão, às vezes por meio da comunidade, às vezes por meio da Santa Igreja, às vezes por meio da Palavra de Deus, Cristo ele vai insistindo conosco. E às vezes a gente vai ficando até impaciente, dizendo: mas que insistência, eu não quero, eu já disse que eu não quero. Mas é por amor. É por amor a você, meu irmão, que a comunidade insiste. É por amor a você que os teus irmãos insistem. É por amor a você que Deus insiste, porque Deus quer salvar você. Então, a gente vê aqui um abaixamento de Cristo e um fechamento
dos fariseus que estão presos à lei, que aqui ela representa, na verdade, a nossa própria mentalidade, a nossa própria humanidade, os nossos próprios conceitos, porque Deus ele revela a lei, mas o homem ele acrescenta preceitos humanos à lei. Então aquilo que está aprisionando não é aquilo que Deus revelou, mas é aquilo que o homem agregou, adicionou à revelação de Deus. Isso que aprisiona, porque a lei verdadeira, a lei de Deus, ela liberta. A lei de Deus, ela nos gera homens e mulheres novos, porque a lei no coração é uma lei que transforma. Escreverei a minha lei no seu coração, ou pela força do Espírito Santo agindo em nós. Então, e é muito forte, porque Cristo ele se abaixa, Cristo ele vai pedagogicamente tentando ali converter os fariseus, porque ele fala, ele não cura logo. Quando ele vê aquele homem, Cristo ele sente uma profunda compaixão, Cristo ele já sente no seu coração o desejo de curar, de salvar aquele homem hidrópico, né? Hidrópico é uma condição de inchaço, né? De edema, ali o homem estava todo inchado, com acúmulo de líquido. Jesus ele vê aquele homem todo inchado e sente compaixão e quer curar. E ele não cura imediatamente, mas ele antes tenta trazer e ganhar aqueles fariseus, aqueles mestres da lei que estavam ali. Porque para Cristo não estaria completo só curando o homem hidrópico. Ele queria ganhar também os corações. Da mesma forma hoje, por exemplo, Cristo ele não quer apenas bater a meta, ele quer ganhar o seu coração. Cristo ele não quer somente o 100%, sim, ele vai nos dar o 100% com a graça de Deus, mas ele quer ganhar cada coração, ele quer ganhar um por um, ele quer ganhar cada filho que ele escolheu, eleito de Deus, escolhido de Deus, que é você, meu irmão. Então por isso que ele fica te chamando e te atraindo para participar, porque ele quer ganhar você, é por amor a você que a gente te chama, que a gente insiste, que a gente coloca nos grupos todo esse movimento, é por amor a você. Então Jesus ele fala, ele vai instigando por aquilo que fala no coração dos fariseus, dos mestres, né? A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas a resposta deles é o silêncio. Depois ele fala de novo, insiste. Se algum de vós tem um filho ou um boi que cai no poço, não tira logo, mesmo no dia de sábado. Jesus ele apela, ele insiste ali para o sentimento, para o coração, para aspectos da humanidade daqueles homens, para ver se eles acordam. E vocês não estão vendo que é claro que a gente precisa salvar esse homem, é claro que a gente precisa curar esse homem, mas silêncio. Quantas vezes, meus irmãos, diante dos apelos de Deus, diante de Jesus nos chacoalhando, a nossa reação é o silêncio. Esse silêncio que mata, que tritura o coração de Deus. O silêncio da indiferença, o silêncio da apatia, sabe, um coração que está tão frio, que não reage mais diante dos apelos da graça de Deus. Peçamos a Deus que o nosso coração nunca chegue a isso, e se está desse jeito, que Deus ele pode reinflamar o nosso coração. Vamos sair desta apatia, vamos sair deste fechamento que só nos leva à perdição, só nos leva ao abismo. Isso não gera em nós nada de bom, nada de salvação, isso não tem nada de liberdade, isto é uma prisão que nos impede de viver a nossa vocação, que nos impede de realizar no mundo aquilo que é a nossa missão, aquilo para o qual nós nascemos. Cristo tem para nós um propósito belíssimo de vida, de santidade, de salvação. Quanto que Cristo quer agir na nossa vida, quanto que Cristo quer gerar salvação, quanto que Cristo quer curar a nossa família, quanto que Cristo quer curar a nossa história, quanto que Cristo quer fazer novas tantas coisas, mas Ele precisa da nossa cooperação, que a gente, diante desses apelos da graça de Deus, que a gente reaja e obedeça e siga e perceba, entre numa comunhão com a voz de Deus que está nos falando, que está nos chamando, que está nos atraindo, que está nos puxando, né? Como fala aquela música, queremos correr, Senhor, ao teu encontro, mas se a gente não consegue, arrasta-nos. Cristo está tentando nos arrastar, e é como se a gente estivesse resistindo a toda essa graça, a toda esta corrente da graça
que está no nosso meio, que está, a comunidade é isso, é como se fosse uma grande corrente, uma grande torrente de graça que nos arrasta para a santidade, que nos arrasta para a conversão, que nos impede de ficar paralisados no erro, paralisados numa vida fechada, paralisados no pecado. Não, Cristo quer gerar em nós santidade. Então, que a gente possa parar de ficar parado, que a gente possa perceber os apelos da graça de Deus e um sentimento de profunda comunhão com Cristo, sentir o que Ele sente, pensar como Ele pensa, perceber aonde Cristo está nos levando, perceber o mover de Deus na igreja, na comunidade, querendo falar conosco e querendo nos converter. Não fecheis o vosso coração. Ouve, pois, a voz do Senhor que fala. Ouvi esta voz que está nos falando. A gente tem, pessoal, hoje, se você está ouvindo essa palavra canada cedinho, temos hoje até às 10 horas da manhã para ouvir esta voz de Deus e para responder a esta voz de Deus. Se você já está ouvindo depois, começa hoje o mês de novembro. E nós começa hoje, a cada dia, Deus nos dá uma oportunidade de fazer novas a todas as coisas na nossa vida também. Então, não fechei mais o nosso coração, não fechemos mais o nosso coração. Estejamos abertos às novidades do Espírito Santo, estejamos abertos a esta voz que quer nos salvar, de nós mesmos, muitas vezes, do nosso fechamento, dos nossos conceitos, e quer gerar em nós salvação, por meio desta voz de Deus que nos fala na igreja, que nos fala na comunidade. Confiemos na comunidade, confiemos na igreja, desconfiemos do nosso mundinho fechado, que tantas vezes vai nos afastando pouco a pouco, pela nossa fraqueza mesmo, pelo nosso pecado, vai nos afastando daquilo que é plano de Deus para nós. Amém? Então que Deus nos ajude a nos abrir para essa grande novidade de Deus, para esta grande graça que quer nos salvar. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.